apesar de não apresentar perigo algum, ser um local visitado por turistas do mundo todo, podem esconder um passado macabro e segredos ao longo dos séculos. Localizado na Califórnia, em condado de Mono, essa cidade fantasma começou em 1859 por causa da Corrida do Ouro, que não durou muito tempo e foi abandonada em 1950. Ainda mantém as construções com sua arquitetura do Velho Oeste, existindo ao tempo, e objetos dentro das casas deixados que dá a impressão de que saíram de lá às pressas. Alguns viajantes acabam levando alguma coisa de lembrança. Só que de tempos depois, retornam à cidade, devolvendo seus pertences, dizendo que são amaldiçoados. O hospital que foi fundado em 1903, na cidade de Barbacena, Minas Gerais, abrigava na sua maioria pessoas com tuberculose, e que mais tarde mudou para o hospital psiquiátrico. Esse sim foi um lugar amaldiçoado, enquanto existiu. Era considerado um centro de concentração no Brasil. Chegava trens lotados na cidade, o famoso trem de doido, com pacientes que 70% deles não tinham diagnóstico mental. Em sua maioria, eram negros, homossexuais, pessoas sem documentos, alcoólatras, mães solteiras e mendigos. O local abrigava 200 pessoas. Lá chegou a ter 5.000. Era tanta gente que tiraram as camas e colocaram um capim no chão para que pudessem dormir. Por ser um local montanhoso, muitos morreram de frio, até porque não tinham roupas o suficientes para todos internos, e muitos ficavam nus. Banhava-se e bebia água de esgoto, por não ter saneamento básico. Traficavam corpos para faculdades de medicina. Quando a procura era baixa, dissolvia em ácido. Quem entrasse nele nunca mais saía. Sem família e sem lugar para ir, eram condenados sem cometer nenhum crime a passar o resto de suas vidas naquele inferno. Estima-se que morreram 60.000 pessoas. Foi desativado nos anos 80, virou o Museu da Loucura. Funcionários dizem ouvir choros, pancadas nas paredes de celas desativadas. Essa ilha localizada em Veneza, ao norte da Itália, foi disputada por genoveses e venezianos. No século XIV, durante o Império Napoleônico, mas no século XVIII isso mudaria para sempre. Em 1776, quando a administração pública italiana descobriu que havia pessoas infectadas com a peste bubônica, em 2 navios decidiram desviar a rota para Poveglia, onde os tripulantes ficariam em quarentena. Os que não estavam infectados pegaram dos outros tripulantes que chegavam. Estima-se que foram 16.000 mortes em um sepultamento coletivo sem identificação. Para deixar as coisas ainda piores, em 1922 foi construído um hospital psiquiátrico para idosos, e o governo italiano instalou isoladores da peste bubônica. Alguns internos diziam haver assombrações dos mortos pela peste. Os relatos foram tantos que envolveram até os administradores do hospital. Há relatos que o diretor se jogou da torre porque algo estava o perseguindo. Foi desativado em 1968. Acredite que 50% do solo seja de cinza dos mortos e não foi possível enterrá-los e restos humanos. Foi construído em 1573. Reza a lenda que após um sábio rogar uma maldição, e caso alguém do vilarejo construísse uma casa mais alta que a dele, todo o vilarejo seria destruído. Outra lenda é sobre a princesa Ratinavati, que havia muitos pretendentes. Um sacerdote a seguiu até o mercado e ofereceu uma poção do amor. Ela rejeitou e jogou contra uma parede que rolou em cima do sacerdote, e antes de morrer jogou uma maldição, que todos seriam condenados à destruição e ao desespero. Dizem ter vibrações no local do outro mundo, e outras dizem sentir uma negatividade extrema. Relatos de vultos, gritos, pulseira quebrando e perfume vindo das ruínas.
O local só pode ser visitado de dia. É extremamente proibido visitá-lo à noite. A floresta de Aokigahara, no Japão, já era um grande problema para o governo japonês. Tudo se deve a um livro chamado Kuroi Jukai, Mar Negro de Árvores, onde o casal de namorados se suicida nessa floresta. Desde 1950, o local registra pelo menos 30 suicídios por ano. Após a história, os japoneses encontraram ou são atraídos para essa floresta, que raramente retornam para suas casas ou familiares. Há muitas placas com telefones de pessoas para auxiliar quem pensa em tirar a sua vida. Palavras de apoio, porém isso não é o suficiente para desencorajar os suicidas. A floresta é sombria e é muito comum encontrar corpos pendurados, já em decomposição pelo caminho. Inaugurado em 1829, foi um dos primeiros presídios dos Estados Unidos, localizado na Pensilvânia. Era colocado um capuz em cada detento, até sua cela para não ver a parte externa da prisão. Ficavam trancafiados a maior parte do dia. Não havia contato com os policiais e entre os presos. O diretor queria que os detentos se arrependessem dos crimes, com silêncio e isolamento. Com o passar dos anos, foi esquecida essa metodologia prisional e chegou com a superlotação em 1913. Havia celas no subsolo onde o detento ficava totalmente sem ver a luz do dia. O maior mafioso da história ficou preso nessa penitenciária, Al Capone. Tinha algumas regalias dentro de sua cela, diferente de outros detentos. Conforme os anos foram passando, e as torturas mais evidentes com o sistema carcerário, foi desativado em 1971. Mesmo sem detentos, casos de assombração é relatado pelos guardas. Barulhos estranhos, lamentos de frio. Há uma cela, de número 12, que ouve-se uma risada fantasmagórica, vultos e um ser sombrio que vigia o local durante a noite.